Vamos falar de uma força bem sutil, quase invisível, mas que está ali, sabe? Moldando muitas das nossas ações do dia a dia. É o medo do julgamento. Ele não chega fazendo barulho, não. Ele está lá, quietinho, influenciando o que a gente fala, o que a gente faz e, o mais importante, aquilo que a gente deixa de fazer. Esse medo, ele raramente diz o nome dele. Ele aparece como hesitação. Pensa só, aquela mensagem que a gente revisa umas 10 vezes antes de enviar. Aquela ideia genial que fica guardada numa reunião. Ou aquela opinião que a gente dá uma amenizada só para não gerar conflito. Pois é, isso é a autocensura em ação. Um ajuste constante e silencioso no nosso jeito de ser. Mas olha, é super importante entender uma coisa aqui. Isso não acontece por falta de autenticidade. Muito pelo contrário. Na verdade, é um mecanismo de proteção que a gente aprendeu lá no fundo. Desde cedo, a gente entende que ser aceito pelo grupo é seguro e que a rejeição pode levar ao isolamento. E a nossa mente, claro, grava essas lições como um verdadeiro manual de sobrevivência social. A psicologia, inclusive, tem um nome para isso. O Carl Jung chamou de persona. Pensa nela como uma máscara social que todo mundo desenvolve. O nosso jeito de ser no trabalho, por exemplo, muitas vezes é diferente do nosso jeito com os amigos, né? Essa é a persona em ação. Ela é uma ferramenta necessária para a gente viver em sociedade. Mas é exatamente aí que a tensão começa. E a tensão mora justamente aqui, ó, nesse espaço entre dois impulsos muito fortes. De um lado, tem um desejo profundo de expressar quem a gente realmente é. Do outro, a necessidade de se adaptar, de se encaixar naquilo que esperam da gente para poder pertencer. O medo do julgamento nasce exatamente nessa fenda, nesse cabo de guerra interno. E isso tudo nos leva a uma pergunta que é central. Afinal de contas, quem é esse juiz tão poderoso e tão temido? Quem é que tem tanto poder assim sobre as nossas ações? A resposta, olha, pode surpreender. O ponto de virada é este. Na grande maioria das vezes, o juiz mais severo não está do lado de fora. Ele já mora dentro da gente. É um julgamento que foi internalizado, um crítico que nos acompanha o tempo todo. E esse nosso observador interno, ele é especialista em antecipação. Ele imagina críticas que nem aconteceram, prevê rejeição, constrói os piores cenários possíveis na nossa cabeça, e tudo isso com base em experiências do passado e em expectativas que a gente foi absorvendo. O mais importante é entender que ele é uma representação mental do mundo, e não o mundo como ele realmente é. E isso nos leva a uma ideia que é de verdade muito libertadora. A real é que a maioria das pessoas está igualmente preocupada com a própria imagem. Elas estão tão focadas nos seus próprios críticos internos que simplesmente não têm tempo nem energia para ficar nos julgando com a intensidade que a gente imagina. Aquele holofote que sentimos em cima da gente, muitas vezes é pura ilusão. E aqui a gente chega numa constatação poderosa. Viver tentando evitar todo e qualquer tipo de julgamento não é só cansativo, é impossível. Sempre vai ter alguém que interpreta as coisas de um jeito, sempre vão existir opiniões diferentes. Aceitar isso não é se render, é o primeiro passo para uma mudança de verdade. Então, o que fazer com tudo isso? A estratégia não é tentar eliminar o medo, mas sim redirecionar a energia que ele consome. Ao invés de gastar energia tentando controlar como os outros nos veem, o foco muda. Muda para uma busca por coerência interna, por alinhar o que se faz com o que se acredita. E isso começa, olha só, com pequenos passos. Esses pequenos movimentos são o começo de tudo. Pode ser algo como se expressar com um pouquinho mais de honestidade numa conversa, ou então assumir uma preferência, um simples prefiro não ir, sem sentir aquela necessidade de criar uma desculpa super elaborada. E talvez o mais poderoso de todos, se dar a permissão de não agradar todo mundo o tempo todo. A meta aqui não é um mundo sem medo, viu? O medo do julgamento talvez nunca assuma por completo, mas ele pode sim mudar de lugar. Ele pode sair do banco do motorista e ir para o banco de trás. Ele pode deixar de ser o critério principal que guia as nossas decisões. E para fechar, fica uma reflexão. Uma pergunta para a gente levar e pensar a respeito. Se o julgamento, tanto o que vem de fora quanto aquele que vem de dentro, não tivesse tanto peso assim, o que mudaria? O que seria diferente na forma como cada pessoa se expressa e se movimenta pelo mundo?